Eu recebo aqui o auditor fiscal da Receita Estadual, Gustavo Victório, que também é diretor de articulação política e assuntos parlamentares do Sindafitema. Mais uma vez, Gustavo, obrigado pela presença, bom dia, estar aqui com a gente, para a gente sempre é um prazer. Bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes. Para nós também é sempre um prazer estar aqui, né, nesse teu programa tão ouvido, né, e assistido também no canal do YouTube, para falar sobre temas importantes para a população do Maranhão. Entre eles, reforma política, que de repente deu uma esfriada, não sei se foi a questão da campanha eleitoral aí que tomou conta do debate, mas como é que está hoje, nesse momento, a reforma tributária? Jorge, na verdade a gente precisa esclarecer as etapas, né? Uhum. Ano passado estava mais acalorada porque foi a mudança foi o meio da votação, né? Foi a mudança foi a votação da emenda constitucional 132, que foi finalizada ali em dezembro de 2023. Então ali tinham as mudanças que seriam colocadas na Constituição. O que está acontecendo agora é a votação da regulamentação dessa reforma, que são 2 PLPs aí que estão em votação. Eu tenho participado também dessas discussões. Um PLP 68, que já está no Senado, o PLP 108 também. Cada um trata sobre matérias específicas e importantes. Mas também, Jorge, é momento de eleição municipal, né, em todos os municípios do Brasil. Então, o Congresso Nacional, ele meio que fica deixando ali para decidir depois da eleição aí de outubro. O que já tem, né, que vocês estão vislumbrando, o que ela pode trazer, essa reforma tributária, de impacto para o Maranhão? Olha, a gente, de uma maneira geral, tem mudanças importantes para todos, né? Não só para o Maranhão. Por exemplo, a simplificação. Ela talvez seja uma das maiores mudanças, porque a gente vai deixar de ter vários tributos para ter alguns. Eu vou dar uma recapitulada. A gente vai deixar de ter o ISS, que é dos municípios, vai deixar de ter o ICMS, que é dos estados, vamos deixar de ter PIS e COFINS, que são tributos da União, para ser criado aí o IBS, vindo da junção do ISS com o CMS, e também o ACBS, que vem aí das contribuições federais. Isso tende a simplificar porque vai ser uma única legislação em todo o território nacional, tanto para o IBS, né, junto com o CBS, quanto para também o imposto seletivo, que tem também uma criação de um imposto seletivo. Tá? Então isso deve simplificar, melhora o ambiente de negócios. Para o Maranhão tem uma mudança significativa, né, talvez um impacto maior, porque a tributação ela passa a ser no destino, coisa que hoje não é. Né? Então hoje a gente tem um fracionamento, né? Uma parte fica na origem da mercadoria, uma parte fica no destino, e isso deve melhorar para o Maranhão, porque atualmente a gente não tem muitas indústrias, da onde sai o produto, né? Então a gente consome muito. Isso deve ter uma mudança positiva em termos de arrecadação para o Estado. Porque, só para explicar para o ouvinte, que atualmente tem essa divisão, né? Tanto de quem produz quanto de quem consome, ou seja, onde nasce e onde termina o produto. Agora vamos dar uma valorização onde termina o produto, onde quem consome o produto, e aí a gente acaba arrecadando mais. Perfeito, perfeito. Não só isso também, né? Se a gente for pensar nas mudanças de uma maneira geral, as empresas vão tender a se instalar nos locais onde for melhor para elas. Perfeito. E não por conta de benefícios fiscais que hoje acontecem, tá? Então, hoje, a maioria das empresas, né, indústrias, elas se instalam no local onde tem maior benefício para elas, e isso dá uma certa... fica desigual a balança, tá? Então, por exemplo, o Maranhão tem uma vocação logística para exportação muito grande. Né? A gente tem um porto aí, o melhor porto do Brasil em termos de localização, em termos de calado. Então, quem sabe, a gente também é um polo do agronegócio. Então, quem sabe a gente começa a atrair realmente empresas pela nossa vocação logística, né? E não só por benefício fiscal. O que a gente poderia, Gustavo, estou conversando, gente, com o auditor fiscal da Receita Estadual, o Gustavo Victório, de classificar como efeitos positivos da reforma? Legal, Jorge. Olha, eu vejo como principal efeito positivo a questão da diminuição de benefícios fiscais. Eu não diria que a gente vai ter
o encerramento por completo, mas a gente deve ter uma diminuição. A simplificação também, eu acho que vai... Fica melhor para se entender. Vai melhorar para entender, para o contribuinte entender, para o ambiente de negócio das empresas, deve diminuir o famoso custo Brasil também, né? Por conta dessas coisas. A simplificação, a transparência, sem dúvida, ela vai ficar mais transparente. A gente deve ter também os processos sendo feitos de maneira mais rápida, porque a gente está trabalhando já em estudos avançados, em maneiras da gente fazer as compensações ali de imposto devido de maneira automática, que a gente chama de split payment. Então, a tendência, no meu ponto de vista, é melhorar esse ambiente, a transparência, diminuir o custo Brasil. De uma maneira geral, eu acho que ganha nisso aí. Nesse primeiro momento, o que é que se pode também se apontar como impactos negativos na reforma tributária? Olha, no meu ponto de vista, os principais impactos negativos estão sendo agora, né, nas votações das leis complementares. Aquelas que vão acabar norteando, né? Elas vão acabar norteando, perfeito. Então, por exemplo, a gente tentou criar ali na reforma, lá na PEC 132, menos exceções possíveis, né? Quanto mais exceções você cria a regra, mais complexo vai voltar o sistema a ficar e maior a alíquota final, tá? Então, hoje, o que a gente está esperando é uma alíquota superior a 27%, tá? Uma alíquota aí entre 27% e 29%. E uma das coisas que faz com que essa alíquota fique maior são essas isenções. Por exemplo, no PLP 68, que está no Senado, não sei se você deve lembrar, que foi no finalzinho colocado lá na cesta básica carne. Sim, né? Que não tinha. Isso é uma decisão política porque todos os tipos de carne foram colocados. Então, o filé mignon, carnes aí de primeira, que não é necessariamente consumida pela população, mas quem vai pagar essa conta somos todos nós, toda a população, né? Eu vejo que existia mecanismo melhor da gente beneficiar, né? Não colocando na lista de exceções, mas você, por exemplo, dando cashback para as pessoas que não têm a renda ali, uma renda a partir de uma determinada renda. Então, acho que seria melhor, você teria uma alíquota final menor. Dessa maneira, a gente subiu a nossa alíquota final. Pois é, e acaba onerando, né? Acaba onerando, e aí a gente já sabe que a gente vai ter o maior IVA, né? Porque esse sistema a gente chama de IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, o maior IVA do mundo. Ponto negativo, né? O Sindaftema tem acompanhado esse debate, tem participado? Como é que tem sido isso? Sim, a gente tem participado ativamente, né, dessas discussões não só ano passado, mas há uns 2 anos atrás, quando começou a discutir aí efetivamente no Congresso a PEC 45, né, que deu origem no final das contas, a Emenda Constitucional 132, e eu tenho participado diretamente, inclusive nas discussões agora das leis complementares, né, porque tem alguns avanços e alguns retrocessos que a gente tem que ficar ali ponderando, conversando com diversos parlamentares, inclusive aqui do Maranhão, para que a gente consiga conter determinadas coisas, porque senão depois aí já não tem mais o que fazer, né? Como se diz, depois do leite derramado fica mais difícil juntar, né? Perfeito. Agora, vocês têm tido uma boa receptividade nesse aspecto de serem pelo menos ouvidos pela classe política? De repente, olha, os caras aqui entendem da coisa, vamos ouvi-lo e tal. Isso tem acontecido? Sim, a gente é bem recebido, né, pelos parlamentares aqui do Maranhão. Muitas vezes eles colocam a equipe técnica à disposição, né? Então a gente fica conversando, o parlamentar muitas vezes está presente e aí depois ele deixa a equipe técnica com a gente para explicar melhor, detalhar os pontos que a gente observa que são pontos prejudiciais, principalmente ao interesse do Estado do Maranhão, que a gente está sempre defendendo isso. Inclusive, é importante destacar que ano passado, na votação da emenda constitucional, né, da reforma tributária, eu tive a oportunidade de ir com parlamentares aqui do Maranhão conversar com o presidente Rodrigo Pacheco. Legal. Eu e mais 2 colegas auditores, o Magno Vasconcelos e também o Ronaldo,
que foi comigo, são auditores também, e nós três fomos com um grupo de parlamentares aqui da Assembleia Legislativa, senadores também e alguns deputados federais, conversar com o Rodrigo Pacheco, porque a gente apresentou uma proposta que tinha interesse do Maranhão, que beneficiava o Maranhão, e dentre elas algumas a gente teve êxito. Né? Então isso foi um ponto muito importante para a gente no ano passado, uma conquista muito grande. 9h45 em São Luís do Maranhão. Auditor Fiscal Me Explica Aí. Oferecimento Sindafitema, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Eu sigo conversando com o auditor fiscal da Receita Estadual, Gustavo Victório, e que era diretor de articulação política e assuntos parlamentares do Sindafitema. E essa é mesmo a tua área, né? Essa da questão da articulação. Mas há, de repente, conflito de interesses com o que pensam os auditores fiscais do Maranhão, com o que pensa, por exemplo, do Rio Grande do Sul? Ou vocês tentam, dentro de uma possibilidade, ter uma única proposta? Excelente pergunta, Jorge. Na verdade, a gente tem uma federação, a federação que chama FENAFISCO, onde todos os sindicatos estaduais são filiados nela, e esses encontros que a gente faz, essas conversas com parlamentares, vêm sempre da federação, lá da FENAFISCO. Então, a gente se reúne em Brasília, na FENAFISCO, com sindicatos do Brasil inteiro. Na fase que estamos atualmente, não tem mais isso. Na fase que estamos atualmente, a gente, as categorias se uniram porque o que a gente está pedindo tem a ver com a categoria, com o ambiente de trabalho nosso, com a facilidade ou não de fiscalização, com o enfraquecimento ou não da categoria. Tá? Então, isso é um pleito comum a todos. Lá no início da reforma tributária, aí tinham assuntos que são mais interessantes para alguns estados, outros não. Por exemplo, como eu falei agora no início, a questão do princípio destino, que é o pagamento no destino, né? Que uns vão ganhar mais e outros vão perder, Outros vão perder. Por exemplo, São Paulo era um voto contrário nisso. Perfeito. São Paulo é o maior produtor, né? Onde estão localizadas as maiores empresas. Então, eles foram contra nisso na época. Depois, eles acabaram cedendo um pouco. Então, naquele momento da reforma tributária inicial, né? Daquelas votações, tinha alguns interesses diferentes aí de estado para estado. Essa reforma tributária, para vocês, enquanto auditor, ela melhora ou piora nesse aspecto, por exemplo, da própria fiscalização? Olha, da fiscalização, faz tempo que eu tenho me debruçado sobre esse tema, né? No início, eu achei que ia melhorar. Hoje, eu acho que vai dificultar. A gente vai ter uma sobrecarga de trabalho muito grande, principalmente no período de transição, Jorge, porque a gente está falando aí entre 2026 até 2032, um período de transição. É um período bom, né? Longo, um bom período, né? E a gente tem um efetivo aqui no Maranhão, o menor do Brasil para termos de população. Então, a gente tem 7 milhões de habitantes e um pouco mais de 200 auditores ativos. Isso é uma quantidade relativamente pequena. Estados muito menores têm 500 auditores, para você ter uma ideia. Então, a gente vai ter uma dificuldade porque são a convivência de múltiplos tributos. Então, ainda vai existir o ICMS, que é da nossa competência, já vai começar a ter um período de teste do IBS, e vai ter umas coisas aí que vão complicar nesse período. Eu acho que a gente vai ter uma sobrecarga de trabalho. Talvez, a partir da implementação da reforma, 2032, comece a dar um horizonte um pouco melhor. E outra coisa também que a gente vai ter que começar a fiscalizar serviços, coisa que a gente não faz em municípios onde não tem administração tributária, que aqui no Maranhão é a grande maioria, tá? São poucos municípios que têm uma CENFAZ, né? Então, aonde não tem, quem vai ter que fazer esse trabalho são os auditores fiscais do Estado, que é aqui o nosso caso. E falando nessa questão da transição, tem um planejamento para que essa transição seja suave, né, para que tenha um entendimento por todo mundo? Como é que está esse debate? Olha, em ambiente da Secretaria de Fazenda, a gente tem alguns grupos de trabalho já por eixos, né, para já ir trabalhando, pensando na melhor solução. Eu vejo ainda na classe empresarial, no pessoal da advocacia, dos escritórios de contabilidade, ainda uma certa morosidade no meu ponto de vista. Eu acho que eles deveriam estar mais
se inteirando mais sobre o assunto e não esperando chegar aí, porque 2026 está logo aí. Né? Então, eu acho que precisa ter um olhar mais atento para isso já, não deixar chegar perto, porque vai ter mudanças não só para nós, mas também no trabalho, né, das empresas, na maneira de você fazer determinadas escriturações. Enfim, eu acho que precisa também a sociedade, de uma maneira geral, se inteirar um pouco mais sobre essas mudanças aí. Nessa questão da lei complementar, que praticamente esses 2 meses está paralisada, como tudo o resto, né, no Congresso Nacional. Nesses debates, nessas conversas que vocês estão tendo com os parlamentares, tem uma previsão, uma perspectiva de, pelo menos, será que consegue ser votada ainda esse ano? Sim, a previsão é que, passada a eleição aí em outubro, novembro, já tem a votação dessas leis, né? Já está em fase avançada, eu diria. A Câmara já passou, vai para o Senado, algumas mudanças vão vir de lá, volta para a Câmara, mas aí a experiência do ano passado, da votação da PEC, mostrou que até dezembro tem votação. Né? E aí a gente com certeza acredita que esse ano será votadas 2 leis complementares e o governo federal também tem interesse em mandar mais uma etapa da reforma tributária, que não fala mais sobre isso, mas fala sobre a renda e patrimônio também. Aí é uma outra parte da reforma. Nessa reforma tributária, nesse momento, o maior desafio é exatamente a votação da lei complementar? Jorge, não só a votação, né? Eu acho que é atender aos múltiplos interesses em jogo, né? Então, quando a gente vai em Brasília, vai no Congresso, a gente vê vários segmentos ali tentando trazer o seu interesse ser contemplado naquela lei complementar, né? Então, eu acho que talvez o maior desafio seja a gente chegar num meio termo sem querer agradar determinados setores, para que a gente consiga ter uma alíquota aí menos gravosa do que a gente está imaginando, aí, passando de 27%, e conseguir fazer realmente uma reforma justa, né? Isso que eu ia te perguntar, dá para dizer que quando terminar, essa será uma reforma justa? Não, no meu ponto de vista, não. Não é a ideal. Não é ideal. Melhora, porque assim, a gente tem que olhar a questão tributária do Brasil de uma maneira geral. A gente está falando aqui de uma reforma de uma parte dos tributos no Brasil. Né? Então, essa reforma foi... optaram por fazer primeiro essas mudanças, né, que tem a ver com a questão do consumo. Então, a gente está aí sobre tributação sobre consumo, basicamente, né, e serviços, mercadorias e serviços. E aí, optou-se por começar por aqui. Tem umas mudanças também aqui, mas bem singelas em termos de IPVA, de IPTU aqui dentro, e algo aqui também relacionado a ITCMD. Mas são singelas mudanças, não são mudanças tão significativas. Agora, a outra parte da reforma, para você fazer uma mudança completa do sistema, eu entendo que ainda não foi contemplada, que seria a mudança, uma reforma sobre o patrimônio e a renda. Para quê? Para que você faça justiça, né? Hoje no Brasil, vários estudos, inclusive nosso, da FENAFISCO também, dizem que quem paga mais imposto no Brasil são os pobres e pessoas de classe média. Tá? Então, os ricos e muito ricos pagam proporcionalmente bem menos imposto. Então, a gente tem aí estudos que dizem que quem ganha acima de 100 salários mínimos, que a gente está falando de mais de 100 mil reais, paga em torno de uma alíquota efetiva de 6%. Enquanto um cidadão que ganha mais de 7 mil ali, 10 mil, paga aí 20%, 27,5% de imposto de renda, né? Acaba sendo desproporcional, né? Acaba sendo desproporcional. E é isso que, no meu ponto de vista, precisa avançar. No trabalho de vocês, somente na pasta, né, que você é o diretor, o Sindaftema tem que fazer esse trabalho de articulação política. Ontem vocês estiveram, inclusive, na Assembleia Legislativa, né? Como é que foi o encontro lá? Muito legal a pergunta, Jorge, porque a gente tem, de uma maneira institucional, né, trabalhado tanto com o Executivo, quanto com o Legislativo, quanto do Judiciário, quando a gente, né, tem algumas demandas, de maneira cordial, institucional. Ontem a visita na presidente Iracema foi uma visita de cortesia,
porque nos ajudou aí em pleitos recentes da categoria, né, principalmente na valorização do trabalho do auditor fiscal. Ela foi uma voz ativa, né, além de, claro, o nosso governador Carlos Brandão, que nos ajudou, sempre nos ajudou. Então a gente foi fazer essa visita de cortesia para a presidente Iracema e também para convidá-la para o nosso evento do Dia do Auditor Fiscal, que vai ser aí comemorado no dia 20 de setembro. Na verdade, o dia é dia 21, mas o nosso evento vai ser no dia 20 de setembro. Falando nisso, nessas negociações com o governo do estado, o sindicato conseguiu algo para a categoria? Sim, a gente teve uma valorização em termos da produtividade, né? A gente conseguiu o pleito, que era uma gratificação de produtividade, ou seja, a gente só vai receber se a gente produzir. Então, foi um ganha-ganha no meu ponto de vista, né? Então, a gente não pediu aumento de salário, a gente pediu gratificação por produtividade. Seria mais ou menos, guardadas as devidas proporções, uma PL, uma participação nos lucros? Não é muito bem isso, Jorge, porque eu entendo que a participação nos lucros é quando você ganha sobre o que você multa ou arrecada. Uhum. E não é isso. A gente não tem um percentual sobre o que a gente está multando. Porque sobre o que produz. Só sobre o que produz, é resultado. Então, Perfeito. a gente toma um devido cuidado, porque senão gera até aquela percepção errada De que está multando para ganhar mais. de que está multando para ganhar mais. Exatamente. Então, não é isso. A gente realmente tem umas métricas, a gente tem tudo definido em legislação própria, qual é a atividade, o que tem que fazer, cada atividade tem a sua pontuação. Então, baseado nisso, você tem que atingir uma determinada pontuação para fazer jus àquele valor. Porque eu sou um cara meio chato assim, com esse negócio de fiscalização. Eu não entendo quem seja contra. Eu acho que a fiscalização ela só traz benefício principalmente para quem age corretamente. É que nem guardar devidas proporções a fiscalização do carro. Quanto mais tiver blitz na rua, mais você vai ter pessoas que não estão dirigindo sem carteira, pessoas que estão dirigindo alcoolizado. E nesse caso você está privilegiando aquele cara que trabalha corretamente, que muitas das vezes ele está fazendo um preço menor, mas como é que ele fez esse preço menor? Não pagando imposto, isso vai acarretar em quem trabalha corretamente, né? Exatamente. Eu acho que o nosso trabalho ele é justamente para você manter as condições de igualdade entre o mercado. Né? Então, se não tiver uma fiscalização, vai ter e tem. A gente cada vez descobre mais mecanismos, inclusive estruturados, né, de sonegação, para que você pague menos imposto e aí o teu concorrente fique prejudicado. Aí o cara que paga o imposto correto, ele acaba não tendo a condição de fazer um preço menor, por exemplo. Exatamente. E aí, muitas vezes, o imposto final fica mais caro, porque, como a gente está falando aqui, alguém vai ter que pagar essa conta. Então, o nosso trabalho ele vai muito na linha de não prejudicar o consumidor, né, o produtor, enfim, o contribuinte de uma maneira geral, mas na linha, assim, de fazer o certo, né? De todos estarem disputando em igualdade e todos também estão sendo fiscalizados, independente do segmento. Né? Eu trabalho mais no agronegócio, então, mas tem setor ali que trabalha na parte de combustíveis, na parte de energia elétrica e em outros segmentos aí, então a gente está olhando eles de igual forma. Agora, Gustavo, e nessa conversa que vocês têm tido, eu sei que vocês têm buscado isso há um certo tempo, junto ao governo do estado, alguma perspectiva de ampliar o quadro da categoria? Acho que tem. A gente tem conversado, né? Nesse momento do final ainda do ano passado, tivemos a última nomeação. O que aconteceu é que finalizou a validade do concurso. A gente também tem muitos auditores se aposentando ou com idade e tempo para se aposentar, o que significaria que eles poderiam aposentar a qualquer momento. E é uma discussão que o sindicato também já está capitaneando, né? Vai tratar isso no momento oportuno com o secretário de Fazenda, né? O nosso secretário Marcelo, que também tem sido um amigo, um parceiro aí de longa data da nossa categoria e para conversar também com o nosso governador, né? Semana que vem, né, vai ser comemorada, dia 21, vocês vão fazer um evento dia 20. O que já dá para adiantar aí desse dia do auditor fiscal que o Sindaftema está organizando? Jorge, é uma data simbólica para a gente, é um evento que vai marcar a nossa retomada das agendas, né, a nossa agenda de eventos.
A gente ficou aí mais ou menos há 4 anos sem ter evento por conta 2 anos de pandemia, depois 2 anos ali de reestruturação do sindicato mesmo, e agora a gente está retomando essa agenda de eventos. Então, é realmente para comemorar as nossas conquistas, não só essa, mas as conquistas últimas aí de vários anos da fundação do nosso sindicato, que são conquistas importantes, e também para confraternizar, né, com os nossos amigos e familiares, porque a gente entende que essa data, dia 21 de setembro, que é a data do Dia do Auditor Fiscal, ela tem reflexos não só nessa questão aí da data em si ser uma data do dia, mas a gente traz a nossa família, os nossos amigos para perto para confraternizar também. Gustavo Victória, auditor fiscal da Receita Estadual, diretor de articulações políticas e assuntos parlamentares do Sindafitema. Queria te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente mais uma vez. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Jorge, obrigado, ouvintes, e a gente está à disposição.